Então, aquilo que era uma estratégia, talvez, de gestão, né, de cobrança, acaba prejudicando a produtividade, as relações. Então, imagine esse trabalhador que é humilhado no seu ambiente de trabalho. As suas relações familiares, pessoais, sociais, acaba ficando comprometida, ou por uma questão da sua autoestima, dele internalizar aquilo que ele ouve, ou por Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje, nós vamos abordar, juntamente aqui com a Heloísa Souza, que é psicóloga, o tema sobre assédio moral no ambiente corporativo. Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui no Mandcast. Eu que agradeço, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse assunto, né, que é algo extremamente urgente, né, e presente na nossa sociedade. Então, é sempre um prazer falar sobre isso. Legal, sem dúvida. Comece explicando para a gente, por favor, como que se caracteriza um assédio moral no ambiente de trabalho? Bom, a gente pode considerar, Marcelo, o assédio moral como um tipo de violência, uma violência psicológica. Vale a pena lembrarmos, né, que violência não é somente agressão física, a violência física é um tipo de violência, inclusive não é a mais comum, a violência psicológica é mais comum, e ela ocorre toda vez que a dignidade do outro é ferida, que há um desrespeito nas relações. Quando há esse desrespeito à dignidade no ambiente de trabalho de forma reiterada, ou seja, repetitiva, constante, a gente considera que é um assédio moral no trabalho. Então, se dá nas relações, e sempre com essa questão de diminuir uma das pessoas, né? Colocá-la para baixo, apontar os seus defeitos, julgá-las, desrespeitá-la, cobrar excessivamente. Isso tudo pode ser tipificado como um assédio moral. Falaria para você assim, uma definição. Então, o que é o assédio moral? Uma violência psicológica constante, repetitiva, que acontece no ambiente de trabalho e que afeta a dignidade do trabalhador, né? Que desrespeita a sua pessoa, as suas características. E, de certa forma, por tudo isso que você pontuou do que é o assédio moral, fazendo repetidas vezes, muitas vezes jogando a pessoa para baixo, isso certamente deve interferir, inclusive, no desempenho funcional dessa pessoa no trabalho. Sim, tem sérias consequências, né? Não somente para quem sofre, que a gente pode conversar sobre isso, né? A consequência no nível individual, mas como pessoal, familiar e inclusive para o ambiente de trabalho. Então, aquilo que era uma estratégia, talvez, de gestão, né, de cobrança, acaba prejudicando a produtividade, as relações. Então, imagine esse trabalhador que é humilhado no seu ambiente de trabalho. As suas relações familiares, pessoais, sociais, acaba ficando comprometida, ou por uma questão da sua autoestima, dele internalizar aquilo que ele ouve, ou por uma banalização dessa violência. Se eu sou tratado dessa forma no ambiente de trabalho, porque eu vou ser diferente nos outros lugares, né? E a gente acaba banalizando, naturalizando a violência psicológica, e eu diria que ela tem consequência para toda a sociedade, para o indivíduo, para a empresa, né, para a organização, que acaba com que esse indivíduo faça o mínimo necessário ali para manter o seu emprego, sempre com muita insegurança, então com pouca iniciativa, com pouco poder de inovação, criatividade, porque há um receio de errar, né, e errando ser humilhado. Com consequências para a sociedade como um todo, para as relações familiares, para o serviço público de saúde, né, que afeta a sua saúde. Então, por isso que eu falei no início que é algo urgente e crescente e urgente da gente debater, da gente tomar consciência de que isso existe e que gera prejuízo em todas essas esferas.
Sem dúvida. E aí eu fiquei curioso agora para saber, existe alguma diferença entre assédio moral no trabalho, que é o que nós estamos focando, e bullying? Ambos são violências psicológicas, o que difere, né, é o ambiente em que é praticado. Na verdade, há uma aproximação muito grande. A gente pode pensar o assédio moral como o bullying, que é utilizado mais, esse conceito do bullying é utilizado mais no ambiente escolar. Mas o que que é? E a gente fala muito mais de bullying, né, do que de assédio. Acho que bullying é você, pega uma criança ali que tem uma característica, que difere ali de um padrão e acaba, tirando sarro, né, e expondo essa criança. O bullying o assédio, me desculpa, é algo muito parecido que ocorre no ambiente de trabalho, né, então uma exposição da pessoa, uma humilhação, um desrespeito, então a sua analogia, a sua comparação, mas ela faz todo sentido, porque são formas de violência que desrespeita a dignidade, só que o assédio, moral, a gente utiliza mais no ambiente de trabalho e o bullying é em outros contextos, principalmente o escolar. E como que uma pessoa, um colaborador que está recebendo bullying, seja dos seus superiores ou dos seus colegas, como que isso afeta a saúde mental desse colaborador? Afeta muito, né. Primeiro assim, eu acho que é importante a gente pontuar que, às vezes, é muito difícil identificar o assédio. Ele acontece de forma sutil no ambiente de trabalho, né, e, né, o que a gente chama de um desgaste da saúde mental. Não é que uma depressão, um quadro de depressão ou de ansiedade generalizada que se instaura da noite para o dia. Não é assim que acontece, né, é um processo. Lembrando que é uma violência repetitiva. A violência talvez não é uma violência que xinga, que utiliza palavrões, que é fácil de ser percebida, mas negligência é uma forma de violência, né, então pensa, uma exposição, então às vezes uma brincadeira, que muitas vezes: "Ah, é brincadeira". Então tem meta, a empresa, vamos pensar, tem metas. E há um ranqueamento, né, de quem atinge o primeiro lugar, que recebe, prêmios, né, que recebe bonificação, e aqueles que ficam por último acaba sendo exposto. Conheço um caso da pessoa que chegou para trabalhar no escritório no dia seguinte, após, ter sido divulgado a meta, e tinha uma tartaruga na mesa dela, né, então, ninguém falou uma palavra. Mas ele sentiu, ele estava muito claro para ele que aquilo era: "Olha, você é muito lento nos resultados, né, você precisa". Ele se sentiu muito exposto, né, ele se sentiu envergonhado, ele se Claro. sentiu prejudicado nas suas funções, porque, também a gente precisa pensar na questão do que são as metas, né, ter metas na vida é algo absolutamente saudável, normal. O problema é que muitas vezes essas metas, elas são muito vulneráveis, elas vão aumentando, né, mês a mês. Você bate a meta aumenta e não sabe, né, aonde que ela vai chegar, e isso gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande, e isso vai corroendo, vai desgastando a saúde mental, né, do trabalhador, que se vê ali, então, num aspecto em que ele sutilmente é exposto, é humilhado, vivencia uma insegurança muito grande e acaba, né, isso tudo reverberando em um sofrimento psíquico significativo que leva a muitos quadros de adoecimento. Não é à Legal. toa, né, que hoje, os transtornos mentais, segunda maior causa de afastamento do trabalho. Perde apenas para os acidentes, que ainda continuam lá, em primeiro lugar. Tá. Mas, por exemplo, Dort, né, as lesões por esforços repetitivos, que eram, extremamente frequente, incomum, adotamos políticas públicas, a própria empresa pensar em estratégia para enfrentar isso, a automatização também contribui. Agora, a saúde mental, ano a ano, a gente vai vendo crescendo o número de trabalhadores da iniciativa pública, privada, diferente.
afastados, né, por sofrimento mental, e que a causa uma das causas que o sofrimento mental nunca tem uma única causa, né? É difícil eleger uma única coisa que gera, mas a gente não pode desconsiderar as relações de trabalho como um elemento extremamente significativo nesse processo de adoecimento. Afinal de contas, a gente trabalha 8, 9, 10 horas por dia, ocupa um elemento central na nossa vida, na nossa identidade, no nosso pertencimento. Então, as relações de trabalho, uma relação de trabalho tóxica, uma relação de trabalho violenta, gera muito sofrimento para o trabalhador. Sem dúvida. É interessante você pontuar isso, que também o assédio moral no trabalho não é necessariamente aquele chefe ou aquele colega que sai gritando e xingando, e muitas vezes ele é até imperceptível ou sem palavras, né? Então é importante sempre estar atento. E a pessoa que está sofrendo isso, quais são os sintomas mais frequentes que ela pode apresentar quando ela está nesse quadro de sofrimento de assédio moral? Então, a gente pensar, então, que o sofrimento é uma consequência do assédio, né? O assédio ele não é uma patologia, ele é um modelo de gestão. Muitos autores vão considerar um modelo de gestão. Apesar de estar presente na nossa... A violência, né? Está presente na nossa sociedade, quando ela faz parte de uma cultura organizacional de competição, de uma gestão pelo medo, pela humilhação, isso acaba gerando um sofrimento. E esse sofrimento se manifesta, por exemplo, pode ser sinais de alerta, né? A dificuldade de você esquecer das coisas que acontecem no trabalho, ter possibilidade de viver um momento de lazer, um momento social. Aquela vivência que você teve lá é tão marcante que nas suas relações pessoais permanece, né? Então, você não esquece aquela situação, dificuldade para dormir, aquela síndrome do domingo à noite, né? Que vai chegando da segunda-feira, vai ficando, batendo um desespero, porque o trabalho não deveria ser sinônimo, né, de sofrimento, deveria ser sinônimo da nossa contribuição para a sociedade, um espaço que a gente se realiza, que a gente tem o nosso sustento, mas quando tudo isso se torna extremamente penoso, e que sem sentido, né? Tipo, estou indo lá por conta exclusivamente do salário. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que para muita gente acaba ter qualquer trabalho é melhor do que não ter trabalho nenhum, mas são sinais de alerta, né? Que a gente precisa estar atento para não naturalizar essas situações de violência. Porque o que é comum acontecer? A gente pensar o trabalho como algo penoso, algo que gera sofrimento, e aí a gente naturaliza, é assim mesmo, anda quem pode, obedece quem tem juízo, e individualiza o sofrimento. Ah, fulano está sofrendo, está com crise de choro, está com síndrome do pânico, porque não tem resiliência, porque é fraco, individualiza o problema. A gente não pode individualizar o problema, a gente precisa falar sobre esses sintomas, né? Porque muitas vezes, no nosso lado, na empresa que a gente trabalha, tem alguém vivenciando os mesmos sintomas, só que silenciado. Porque falar sobre saúde mental ainda é um tabu na atualidade, né? No ambiente de trabalho, então, olha, eu preciso mostrar que eu estou produtivo, estou feliz, estou ativo, e vai silenciando esse processo, e quando vai ver, o adoecimento está num estágio bem avançado, bem mais difícil, né, de ser tratado. Legal, muito bacana essa sua contextualização. E aí, em casos de pessoas que estejam ali no seu ambiente de trabalho, estejam sofrendo algum tipo de assédio moral, quais são as condutas que ele deve adotar caso ele se identifique, né, sendo essa pessoa que está recebendo um assédio moral? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar romper um pouco com aquela visão do assédio moral acontecendo somente entre 2 indivíduos, entre 2 pessoas, né. Na verdade, existe todo um elemento estrutural, conjuntural, macrosocial
por trás dessa conduta, né? Então, porque o que acontece muitas vezes? A judicialização, então vai na justiça, a empresa paga uma indenização, que muitas vezes é irrisória, né? Ou ali, na melhor das hipóteses, demite aquele chefe, que muitas vezes é alguém que também é assediado dentro de uma hierarquia, né? E acaba não resolvendo o problema. Então, a gente individualizar o assédio é um grande perigo, porque muitas vezes, tanto que existe, né, o assédio organizacional, então é uma gestão baseada na humilhação, no medo. Então, não é somente o gerente apenas está reproduzindo, o chefe apenas está reproduzindo aquilo. Então, a primeira coisa, eu acho que é identificar isso. É algo que é uma característica dessa pessoa ou é algo que está ali presente nos outros setores, né? Esse chefe também está submetido a uma relação, né, de poder ali, de humilhação, para poder denunciar, para poder buscar ajudas, né, tanto na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, os sindicatos, né, que são as representações coletivas do trabalhadores, o SUS, né, então lembrando, né, que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é para atenção, prevenção e promoção de saúde, então a gente tem o CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, aberto, né, para acolher esses trabalhadores e auxiliar, na medida do possível, na prevenção de adoecimento. A gente tem muitas empresas adotando o compliance, né? Então, aquelas medidas de boas práticas. A gente tem resoluções, né? Então, agora a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, CIPA-A, né? Tem 2 As, acidente e assédio. Que busca ter canais de denúncias na empresa, adotar medidas que busquem exterminar essas relações violentas no ambiente de trabalho. Mas é muito importante a gente pensar, né, como já falamos aqui, que é comum que ela aconteça de uma forma camuflada, formato de brincadeiras, ou então com pequenos elementos. Então, a gente precisa estar atento e falar sobre. Acho que eu sempre falo, né, como psicóloga, que é importante a gente falar sobre as nossas emoções no trabalho. Então, olha, essa conduta, essa tartaruga aqui me deixou triste, me deixou exposto, me trouxe uma ameaça. A gente não precisa, né, e que é uma grande falácia, de que a gente tem que estar no ambiente de trabalho praticamente como super-homens e super-mulheres inabaláveis, né? Não, a gente tem emoções, as relações nos afetam, nos atingem, e a gente precisa, né, criar culturas de respeito, de acolhimento à diversidade, às diferenças, né? E eu acho que é isso, né? Então, não é algo simples de ser combatido, porque, inclusive, as relações de trabalho refletem as relações sociais que têm uma violência, né, muito grande. A gente tem muito racismo, machismo, LGBTfobia. Não é à toa, né, que as mulheres são maiores vítimas de assédio, e existe, né, então, essa relação com questões raciais, de classe, porque é extremamente complexo e amplo, é um problema muito grande, mas o primeiro passo, eu diria, é conhecer, é saber que existe, é denunciar, estar atento aos sentimentos, e a comunicação ali no ambiente de trabalho é essencial. Sem dúvida. E pegando esse gancho final para agradecê-la aqui por esse ótimo bate-papo sobre assédio moral no ambiente de trabalho, o conhecimento é fundamental, inclusive, sobre assédio moral, e esse é a ideia do nosso Mandcast aqui, de estar sempre compartilhando conhecimento com vocês, todos que nos assistem. Heloísa Souza é graduada em Psicologia pela PUC, doutora também em Psicologia pela PUC, atual docente lá. Muito obrigado por essa ótima explicação que você nos deu aqui sobre o assédio moral no ambiente corporativo.
Eu que agradeço, mas é um grande prazer. Eu acho que iniciativas como essa são muito importantes, né? Então, tenho certeza que profissionais de saúde vão nos ouvir, futuros profissionais da saúde, e a gente pensar nessa relação entre trabalho e saúde mental, estar atento a isso, notificar, denunciar, cada um fazendo a sua parte. Tenho certeza que a gente vai construir ambientes de trabalho mais saudáveis, mais dignos, mais respeitosos. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigado, é isso aí. Se você gostou do nosso bate-papo, não esqueça de deixar um like aí, de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandica ou também no Spotify. Até uma próxima!